Então vamos lá, gente, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros que eu faço, porque eu tive até que descrever aqui, ó, fiz um roteiro. Vocês sabem que normalmente eu vou falando de cabeça, mas é porque eu acho que precisa explicar para vocês o que de fato está acontecendo, porque um monte de gente ficou falando por alto, sei lá o que do petróleo, sei lá o que do coronavírus. Por que que a bolsa caiu 12,05% hoje e o que você vai fazer para se precaver dessa crise que se desenhou aí? Como é que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Então, primeiro eu vou falar para vocês exatamente o que aconteceu hoje. Então, para começar, eu separei aqui em tópicos. Existe hoje uma organização que é responsável por controlar o preço de petróleo no mundo. Eles decidem se vão aumentar ou diminuir a produção com o objetivo de aumentar ou abaixar o preço do barril de petróleo ao redor do mundo. Essa é a OPEP, então. Para você que não sabia, essa é a OPEP, essa organização que define aí, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? A sigla aí, por isso que eu salvei aqui para ficar tudo claro. Essa OPEP, eles têm uma reunião com todos os países que são produtores de petróleo e esses países definem, olha Rússia, você está fazendo petróleo demais, se você continuar produzindo esse tanto de petróleo, o preço vai cair demais e os dois, vai ficar ruim para nós dois. Se você diminuir um preço, um pouco a produção aí, você vai produzir menos, o preço vai aumentar e a gente vai ganhar o mesmo dinheiro, só que você vai estar gastando menos petróleo, você vai usar menos das suas reservas naturais. Isso porque, como qualquer outra commodity do mundo, tá? Então não é só com petróleo que acontece isso, acontece com milho, com qualquer coisa. Tudo que tem excesso no mercado, por lei da oferta e da procura, cai de preço. Então é o seguinte, se eu tenho só um Apple Watch no mundo, se a Apple fizesse só 100, vamos supor, o preço dele seria muito mais alto, porque existe um mercado de milhões de pessoas querendo e só iam existir 100. Então você entende que o preço consequentemente subiria. Isso ficou claro para você? Então é a mesma coisa que banana ou qualquer outra coisa. Eu coloquei aqui a explicação de banana, mas acabei usando a do Apple Watch, que foi a que me veio na cabeça. Então os grandes países produtores de petróleo, eles brigam constantemente aí para abaixar ou segurar, abaixar a produção, aumentar a produção, abaixar a produção, segurar ou aumentar o preço do petróleo. E aí, após a desintegração da OPEP Plus, aí, que era a OPEP+, a Rússia decidiu que não ia mais reduzir a produção do preço do petróleo, mesmo depois que o petróleo já tinha caído 30% no preço de mercado. Então o príncipe da Arábia Saudita, ele ficou putaço com isso e falou assim, como assim vocês não vão parar de produzir? Meu preço do petróleo tá caindo aqui e eu preciso que o petróleo esteja a mais ou menos $85 o barril, o petróleo tá a $35 o barril, vocês querem me ferrar. E aí ele iniciou então uma guerra comercial. A questão é que ele não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Vencer essa guerra pode ser muito difícil para a Arábia Saudita, porque o setor de energia corresponde hoje a 80% das exportações do reino da Arábia Saudita. Você não sabe ainda, a Arábia Saudita é um reino. Então, para eles fica muito difícil isso, porque 66% da receita fiscal deles e 80% das exportações é tudo de petróleo. Então, se o petróleo tipo Brent, que é esse, permanecer em $35, sem um ajuste nos gastos, a Arábia Saudita teria um déficit aí de quase 15% no PIB de 2020, enquanto as reservas internacionais líquidas poderiam esgotar-se em cerca de 5 anos, a menos que o país utilize outras fontes de financiamento. Então, com o dinheiro do petróleo, eles não conseguiriam segurar essa guerra comercial, que eles estão falando, pode vir em mim, Rússia, então bora botar para fuder. Na verdade, eles não segurariam isso por tanto tempo, porque eles ainda estão afetados pelo colapso que existiu há 6 anos. Então, o reino entra na guerra com suas defesas econômicas fortalecidas ali, eles têm uma certa quantidade de dinheiro guardado ali, né? Eles têm solvência, mas talvez não conseguem ficar em pé de igualdade com a Rússia, que é contra quem eles estão agora, porque a Rússia está com os ativos estrangeiros líquidos, os ativos estrangeiros líquidos da Arábia Saudita caíram cerca de 30% em relação ao pico de 2014. Então o governo tem como meta o déficit fiscal de 6,4% do PIB esse ano, ou seja, eles querem cair só 6,4% do PIB, com a condição de que o preço médio se mantenha a $65 o barril, o preço que eles querem manter. A Arábia Saudita precisa que o barril de petróleo então seja negociado perto de $84, está muito longe disso, muito longe mesmo, para equilibrar o orçamento. Então isso ficou um negócio problemático, porque esse caos todo representa uma escolha difícil para a Arábia Saudita, porque ela escolhe tomar um pouco menos de déficit, mas continuar tomando déficit e desistir da briga com a Rússia, ou ela escolhe tomar uma briga maior agora, brigar mais com a Rússia e tentar fazer a Rússia aceitar voltar ao preço anterior. Mas isso vai ser difícil de acontecer. Mas aí você entende que como a maioria da economia dos países inteiros depende um pouco de petróleo, né? E também você tem petrolíferas em todos os
as bolsas do mundo abertas, inclusive na nossa, a Petrobras aí corresponde a boa parte da bolsa brasileira, deve ser uma porcentagem expressiva, eu não sei precisar para vocês agora, eu não vou falar para esse vídeo ficar bem preciso e bem claro para vocês. E aí você soma isso com o coronavírus e foi a receita perfeita aí que a gente teve para uma queda aí de 12,17%, porque a gente teve uma escola fechada hoje por causa do coronavírus, a gente teve uma série de problemas e mais esse problema geopolítico, né, da questão das petrolíferas, que pode se agravar bastante. E com isso o mercado inteiro, mesmo as empresas que não têm relação com isso, acabaram sentindo e a gente fechou aí uma queda de 12,17%. Então agora você já entendeu a guerra comercial, você já entendeu que o coronavírus somado com essa guerra foi o que fez esses números assustadores aí, que deixou o mercado em polvorosa, mas agora o que você tem que fazer? Como é que você vai agir perante a isso? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, nem de venda, nem de nada, eu tô falando sobre fundamentação e sobre o que eu acredito. Eu sou um investidor amador, que invisto há muitos anos, mas ainda me considero um amador, eu não sou um analista CNPI, eu não tenho Ancord, eu não posso fazer recomendação nem de compra nem de venda. A única coisa que eu posso falar aqui para vocês é sobre o que eu sei e o que eu uso na minha estratégia do dia a dia. Se você não concorda com ela, aí você tem que achar a sua própria estratégia. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que ninguém sabe se esse é o começo ou o final da crise. Então, você não pode aqui falar assim, agora já caiu o suficiente, eu vou pegar meu dinheiro e vou comprar tudo. Não, agora só começou a cair, eu vou vender para poder comprar mais barato depois. Você não sabe disso. E como diria ali Rei Dalio, aquele que vive pela bola de cristal está fadado a comer vidro moído. Então, em resumo, não tente vender suas ações quando ela cair para falar, agora eu vou comprar mais barato depois e tudo mais. Isso tudo é futurologia, isso são previsões infundadas de pessoas que não têm experiência de mercado. Você nunca vai ver um grande investidor, um bilionário falando assim, agora eu vou vender para comprar semana que vem mais barato. Pode procurar aí, que as únicas pessoas que você vai ver falando isso são pessoas que têm menos de 2, 3 anos no mercado, que elas não aprenderam ainda que a Bolsa de Valores é um mercado de fofoca e imprevisível, tá bom? Então você não pode esquecer o que as ações são. Parece absurdo falar isso, mas muita gente olha para os tickers ali e tudo mais e pensa o seguinte, nossa, isso aqui é uma porcentagem, isso é um cassino, isso aqui é um ticket que vale alguma coisa, mas não é. As ações são participações em negócios. Então, se você estiver duvidando em algum momento que são participações em negócios e que esses negócios não mudaram nada, cara, vai lá na fábrica da WEG, vê se o pessoal não continua trabalhando. Eu passei aqui em frente hoje no Itaú, até postei no Instagram, um monte de gente estava compartilhando. Eu passei hoje na porta do Itaú e apesar da queda aí de sei lá quantos por cento, eu passei lá, o pessoal estava trabalhando normalmente, a porta de vidro continuava me impedindo de entrar se eu empurrasse de uma vez, o dinheiro continuava lá, as pessoas sacando e vivendo normalmente, então não mudou nada ainda para essas empresas. Outra coisa que você precisa entender é que você pode esperar por impactos negativos em empresas de commodities, importação, exportação e outras empresas desses setores mais críticos. Por quê? Porque isso vai impactar na atuação das empresas, então é óbvio que o primeiro trimestre vai apresentar um lucro um pouco menor, e aí você tem que entender como cada empresa e cada setor vai reagir. Empresas fora desses mercados, né, elas também vão cair. Então, empresas como telefonia, energia elétrica, saneamento básico, elas vão cair também por histeria do mercado. Tudo vai cair. Mas o tempo que cada empresa demora para voltar ao normal é diferente. As empresas de commodity, por exemplo, elas caem um pouco mais agora. As empresas que são small caps, elas caem um pouco mais agora. Mas as empresas de commodity, elas começam são as primeiras a começar a se recuperar, porque o mercado delas é nicho. Então, na hora que começar a voltar ao mercado normal, as pessoas vão ver, ela está comprando e vendendo mais. Ela volta ao normal e aí o mercado apresenta uma melhora de imediato. Então elas são também a primeira a sentir a queda, então você vai ver que as commodities caem mais, Klabin, Suzano, as empresas de carne e tudo mais, elas caem mais porque elas dependem de exportação, mas elas também são as primeiras a começar uma recuperação. A quinta coisa que você precisa ter em mente aí é evitar empresas endividadas. Agora isso aqui é muito sério, tem muita gente que não vai entender isso, mas se você investe numa empresa excessivamente endividada num momento desse, ela corre risco de insolvência. Então é o seguinte, uma empresa que tem dívidas muito grandes, ela precisa de empréstimos recorrentes para continuar existindo. Então ela pega sempre um empréstimo, pega um dinheiro de um dinheiro dali, um dinheiro daqui para continuar suas operações. Se o mercado não estiver disposto a emprestar dinheiro para essas empresas, da onde que ela vai tirar dinheiro para arcar com as dívidas delas? Aí você tem um risco da insolvência e até uma possível falência de empresas excessivamente endividadas. Porque quando começa uma crise aí, o dinheiro no mercado ele fica mais caro, muito mais caro, a taxa de juros aumenta muito de quem está disposto a emprestar dinheiro, porque sabe que o mercado está ruim, você vai ter dificuldade de pagar. Então tem mais dificuldade e às vezes tem empresas que se recusam a emprestar dinheiro para pessoas que estão em mercados de muito risco. Então por isso você vê aí nesse momento small caps, empresas muito alavancadas
caindo completamente, porque a operação delas pode acabar sendo inviabilizada. Então, quando você vê a empresa cair demais, não necessariamente é promoção, tá? Nesse momento, porque às vezes tem empresas muito saudáveis e que é promoção, e tem empresas aí que você tem que repensar a posição, né? Se você vai aumentar a sua exposição e tudo mais, porque elas são muito endividadas e o mercado entende que o risco subiu consideravelmente. Agora, a sétima coisa é que você tem que usar isso para aprender, cara. A sétima coisa importantíssima é que você tem que usar isso para aprender, porque nesse momento que você vê o mercado cair dessa quantidade, você se assusta e aí você vê que todos aqueles caras que estavam falando que tinha 100% em renda variável e que renda fixa é perda fixa e tudo mais, eles somem. Eles não falam nada, eles desaparecem porque simplesmente nesse momento quem não tem caixa, quem não tinha dinheiro em caixa, quem não estava preparado para uma possível crise, quem não tinha reserva de oportunidade, quem não tinha reserva de valor, quem não tinha reserva de emergência, essas pessoas nesse momento elas estão desesperadas, em pânico e vendendo para as pessoas que têm dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa, você consegue abaixar seu preço médio nas ações, comprar bons negócios por valores legais. Se você prestar muita atenção, escolher boas empresas, empresas saudáveis que geram lucro. Então, agora, o oitavo e último ponto, você tem que refletir muito bem antes de gastar seu caixa. Então, você tem que fazer isso aos poucos, porque você não sabe se você está no fundo ou se você está no topo de uma crise. Então, talvez essa crise só está começando agora e vai cair muito mais. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Agora, se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser saber um pouco mais, lá no meu Instagram eu postei um conteúdo adicional que eu não postei aqui. Então, se for lá no @o_raul_sena, eu fui falando durante o dia inteiro sobre isso. O vídeo de hoje foi sem edição, muito difícil de fazer, cara. Foram 2 páginas muito complicadas mesmo. Eu fiz isso aqui por vocês, escrevendo mesmo, tá? Acabei de resolver isso. Eu vim de voo hoje de Goiânia, estou há mais de 10, 15 horas, sei lá quantas horas que eu tô sem dormir, eu nem me lembro. Vim dormindo no banco do carro de Guarulhos até aqui. Então, eu espero que vocês valorizem isso, que eu soltei 2 vídeos hoje no meio de uma crise dessa. Foi bem difícil pra mim. Um beijão. Agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque o vídeo de hoje é sem edição.